Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem, sua casa, sua família. Espero que Deus esteja guardando todos vocês. Eu quero compartilhar mais uma palavra hoje com você, também no livro de Atos, né? Eu quero trazer uma continuação da última mensagem que eu ministrei aqui. Atos capítulo 3, a partir do verso 11. Nós vamos falar da pregação de Pedro lá no templo. Diz assim na linguagem de NVI: Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e não somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Olha o que Pedro diz. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Guarde esse versículo. Para que os seus pecados sejam cancelados e para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e mande o Cristo, a qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Nós vamos viver um tempo de restauração, é isso mesmo, como ele falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do meu povo. Aí Deuteronômio 18 diz. E no versículo 24: de fato todos os profetas, desde Samuel em diante, um por um, falaram, predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Meu Deus, que coisa extraordinária essa pregação de Pedro. A lei do Antigo Testamento, ela fazia distinção entre os pecados que nós chamamos de pecados deliberados e os pecados por ignorância. Então existia aqueles pecados que a pessoa pecava porque queria pecar. Era o pecado atrevido, né? Onde a pessoa demonstrava a sua rebelião contra Deus e era culpada de transgressão. Ela deveria ser eliminada do meio do povo. Então o pecado deliberado, ele precisava ser punido, às vezes até mesmo com a eliminação daquela pessoa do meio do povo, ou até mesmo a morte. Então o pecado, né, o pecador, aquele que era arrogante, aquele que pecava porque ele queria pecar, o pecado deliberado, né, aquela pessoa ela era condenada. Mas quem pecava involuntariamente, por ignorância, por não conhecer, por não saber, aquela pessoa então ela tinha a oportunidade de oferecer um sacrifício para Deus e receber, né, se arrepender e receber o perdão de Deus. Então a ignorância não remove o pecado, mas ela minimiza, né, as circunstâncias. Jesus, ele ora na cruz, você vai lembrar, Lucas 23, 24 diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então o pecado deles não era um pecado deliberado, não era um pecado que eles sabiam que estavam fazendo. Não, Pedro deixa bem claro que eles crucificaram o autor da vida, a qual eles não sabiam que era de fato Jesus. Então por causa de eles terem pecado sem saber, né, Jesus perdoou.
Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Deus respondeu essa oração. E Deus perdoou eles. Então, em vez de Deus enviar o seu julgamento, Deus ele então envia o Espírito Santo para a igreja. Isso demonstra o quê? Que Deus perdoou. E aí ele quer levar os pecadores ao verdadeiro arrependimento. Ele quer levar os pecadores a se arrepender dos seus pecados. Então a história de Israel é igualzinha. Eles também acabam praticando o homicídio contra uma pessoa, né, inocente. E aí lá dizia que quando acontecesse, né, de duas pessoas estarem trabalhando juntas, de repente o ferro do machado escapa e pega no outro indivíduo, e aquela pessoa morresse, então aquele que acabou matando sem querer, ele teria que ser levado para uma cidade chamada de cidade refúgio, onde ele ficaria ali por algum tempo naquela cidade, e ele permaneceria naquela cidade enquanto os vingadores, né, estivessem vivos. Ele teria que ficar naquela cidade. Por quê? Porque se alguém encontrasse, e alguém da família daquela pessoa que morreu encontrasse ele, poderia matá-lo. Então ele teria que ficar nessa cidade refúgio até que o sumo sacerdote morresse, e depois então ele voltaria para casa. Então o que aconteceu com Israel foi exatamente isso. Eles matam um homem sem saber, e aí Jesus, na verdade, né, Pedro chama eles para eles se arrependerem daquilo que eles haviam cometido, porque eles pecaram por ignorância. Estavam chamando eles para a fé em Jesus, para acreditar em Jesus e encontrar em Jesus o refúgio. Porque hoje, né, o Senhor Jesus é o nosso refúgio. Jesus é o seu refúgio. Então nesse sermão de Pedro, ele havia explicado, né, para eles que a cruz era um lugar de encontro da soberania de Deus com a responsabilidade humana. Porque a salvação ela requer tanto o poder de Deus, a sabedoria de Deus, né, quanto também a responsabilidade. Então nós encontramos aqui mistérios, né, que a mente humana não é capaz de entender completamente. Nós devemos aceitar pela fé, né, a soberania de Deus com a responsabilidade humana. É como se, por exemplo, a soberania de Deus fez com que Deus traçasse um plano na eternidade, né, e dentro desse plano ele não forçou ninguém a agir segundo a sua própria vontade. Ele deu liberdade para todos nós, mas dentro desse plano soberano de Deus, aí é que entra a nossa responsabilidade de quê? De se arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus para a salvação. Então os profetas haviam prenunciado a vinda do Messias, o sofrimento do Messias, a morte do Messias, né, a ressurreição do Messias. Então, sem se dar conta, né, aquelas pessoas, os israelitas daquela época, eles mataram Jesus. Eles acabaram cumprindo uma palavra mesmo sem saber. Por quê? Porque mesmo quando nós não permitimos que Deus governe a nossa vida, Ele assim sempre vai prevalecer e cumprir os seus propósitos. Veja que Judas, mesmo negando Jesus, ele cumpre a palavra. Veja bem, olha como é difícil a gente explicar a soberania de Deus com a responsabilidade humana. Se Judas não tivesse dado lugar para o diabo, talvez o diabo teria conseguido entrar em outro discípulo, assim como ele até usa a boca de Pedro em algum momento para falar para Jesus: não, mestre, tenha pena de ti mesmo. Jesus falou: arreda Satanás. Então Satanás estava buscando encontrar nos discípulos de Jesus alguém que pudesse traí-lo, e ele encontrou Judas. Então existe um mistério muito grande entre a responsabilidade do homem e a soberania de Deus. Então Israel comete um crime que era um crime que eles não sabiam, na verdade, de fato, que ele era o Messias. Então não foi um pecado deliberado, foi um pecado por ignorância. Por isso que Deus perdoa eles. E aí depois que Pedro declara o crime, ou seja, vocês mataram Jesus, o autor da vida, ele explica a natureza do pecado do povo, e aí depois Pedro oferece para eles a absolvição. Pedro oferece para eles o arrependimento. Pedro oferece para eles o perdão. Então Pedro ele age como um advogado de acusação, depois ele se transforma em um advogado de defesa e depois em um juiz. Então o objetivo de Pedro era estimular aquelas pessoas a acreditarem em Jesus e experimentarem a salvação pela graça. E o apóstolo disse aos seus ouvintes o seguinte: em primeiro lugar, vocês devem se arrepender dos seus pecados.
A primeira coisa que Pedro diz quando eles perguntam, e o que nós devemos fazer? Ele diz, vocês devem se arrepender dos seus pecados, porque o arrependimento é uma decisão, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de mente, é uma mudança de mentalidade com relação a si mesmo, com relação ao pecado e com relação a Jesus. Arrepender-se é muito mais do que se lamentar pelos pecados, né? Arrepender-se é de fato fazer o suficiente para não voltar a cometer o pecado. Então arrepender-se é muito mais do que lamentar pelo pecado, né? Alguém bem diz que é se arrepender o suficiente para não fazer mais isso, para não fazer mais aquilo, para não mentir, para não falar mal do irmão. Então, o verdadeiro arrependimento, ele não é uma emoção, né? Por quê? Porque o falso arrependimento é o quê? Eu lamento, né? Eu lamento ter sido pego fazendo e cometendo isso. Ou até mesmo remorso, né? Nossa, isso me deixa tão triste, eu faço essas coisas, mas isso me deixa tão triste. Mas não há mudança, não há transformação nenhuma. Então a tendência desse tipo de sentimento vai passar. O remorso, isso me deixa tão triste, mas depois a tristeza vai embora e você passou aquilo. Então arrependimento não é ficar chateado por causa de um pecado, não. Arrepender não é também fazer penitência, como se a gente precisasse realizar um sacrifício pessoal para mostrar nossa sinceridade diante de Deus. Não, o verdadeiro arrependimento ele implica reconhecer que as palavras de Deus são verdadeiras e que por esse motivo, por as palavras de Deus serem verdadeiras, elas transformam o que? A nossa maneira de encarar os nossos pecados, a nossa maneira de viver em Cristo. Então o arrependimento é reconhecer que a palavra de Deus é verdadeira ao ponto de transformar a minha vida. Porque se eu não tiver algo mudado, transformado, eu não me arrependi de verdade. Eu posso estar vivendo só um remorso. Nossa, eu fico tão triste, mas a tristeza não é arrependimento. Então a mensagem do arrependimento não era novidade para os judeus. O João Batista, ele veio pregar uma mensagem de arrependimento. O próprio Jesus havia pregado uma mensagem de arrependimento. Então, em certo sentido, o arrependimento é uma dádiva, é um presente de Deus para cada um de nós. E por outro lado, também é uma resposta do coração do ministério do Espírito Santo. Porque a Bíblia vai deixar bem claro que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado. Então, quando o homem é convencido do pecado, então o ministério do Espírito Santo surtiu efeito na vida dessa pessoa. Então quando eu me convenço dos meus pecados, na verdade é o Espírito Santo me convencendo dos pecados. Então o arrependimento é uma resposta ao ministério do Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Então a pessoa que se arrepende com sinceridade, ele não tem grande dificuldade em depositar sua fé no Senhor, em depositar sua fé no Salvador. Então a primeira coisa nós devemos fazer, se arrepender dos nossos pecados. Segunda coisa que Pedro diz para eles era: vocês devem se converter. Além de se arrepender, vocês devem se converter, mudar de rumo. Mudar de rumo, essa é a palavra. Vocês precisam exercitar a fé salvadora em Jesus Cristo. Então a mensagem bíblica no arrependimento consiste em não só se arrepender, mas mudar o rumo. Mudar o rumo completamente. Se arrepender e mudar o rumo são coisas que andam juntas. Então, a menos que nós deixemos de lado os nossos pecados, nós não podemos crer em Jesus e receber salvação. Porque para receber salvação, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nós precisamos mudar de rumo. Então, quando nós falamos de evangelismo, nós temos que falar, sim, com certeza, do arrependimento e da mudança de rumo. Não tem como nós pregarmos o evangelho sem colocar essas duas coisas, arrependimento e mudança de rumo. Sabe o que Pedro disse para eles? Caso eles se arrependessem, caso eles mudassem de rumo, Jesus Cristo viria. Sabe, esse é um princípio que lá em 2 Crônicas 7,14, que você conhece muito bem. Se o meu povo, que me chama pelo nome, se humilhar, ele está falando do meu povo, ele está falando coletivamente, ele está falando do meu povo. Sejam líderes, sejam pessoas simples, seja aquele que governa, aquele que tem autoridade, aquele que não tem, todo o meu povo, todas as pessoas, a nação, né, é algo coletivo. Se eles se humilharem, se eles se arrependerem, buscarem a minha face, se arrependerem dos seus maus caminhos, então eu verei do céu. Então veja bem que
Pedro deixou bem claro que se eles se arrependessem, se eles voltassem para o Senhor, primeiro, os seus pecados seriam cancelados. Sabe o que é isso? É perdão de dívida. Ele não se lembra mais dos seus pecados. Ele cancelou, não tem mais, né? Não tem mais. E eles viveriam, a nação viveria tempos de refrigérios na presença do Senhor. E depois da restauração, Jesus Cristo voltaria. Então, se nós formos analisar esse texto profeticamente, eu vejo que antes de Jesus voltar, nós vamos viver um tempo de restauração, um tempo de refrigério, um tempo de restauração da parte do Senhor. Então, quando o povo se arrepender de verdade, quando o povo buscar o Senhor, mudar de rumo, Deus vai trazer uma restauração muito grandiosa nesses últimos dias. Então, se nós formos avaliar, se caso ele se arrependesse, o Messias voltaria, estabeleceria o seu reino. Sabe o que as pessoas precisam entender? Que Jesus só não voltou porque ele está esperando pessoas se arrependerem. Sabe por que Pedro fala que Jesus não está tardando a sua vinda? Muito pelo contrário, ele está dando tempo para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Sabe por quê? Porque se nós formos avaliar verdades práticas dessa mensagem, a primeira coisa é: Deus é longânimo com os pecadores. Os líderes de Israel haviam rejeitado o Messias. Na verdade, eles haviam rejeitado o ministério de João Batista, depois rejeitaram o ministério de Jesus. E mesmo assim, Deus envia o Espírito Santo para usar os apóstolos para que eles pudessem se arrepender e ser salvos. Olha como Deus é longânimo, olha como Deus é maravilhoso. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Eles haviam negado o próprio Messias, mas Deus ele reteve o seu julgamento e enviou o Espírito Santo para lidar com eles, para ajudar e para convencer eles do pecado. Sabe? O Espírito Santo já está na terra, o Espírito Santo já está aonde você está neste momento, ele está aí, ele está pronto para ouvir o seu arrependimento, a sua mudança de rumo, ele está pronto, ele está preparado para te ajudar, para te fortalecer. O povo de Deus ele deve ter paciência, porque assim como Deus tem paciência com a humanidade, nós devemos ter paciência também com aquela pessoa que nós estamos evangelizando, que nós estamos pregando. Tenha paciência. Continue orando, continue pregando, não desanima, não desista, porque Deus quer salvar esta pessoa. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque esta pessoa ainda precisa se arrepender. Sabe por que Jesus não voltou? Porque existem milhares de pessoas que precisam se arrepender, porque Ele enviou o Espírito Santo para convencer essas pessoas do pecado. Ele enviou o Espírito Santo para convencer essas pessoas do juízo. Ele enviou o Espírito Santo para convencer essas pessoas, meu irmão. Então, nós temos o Espírito Santo, nós devemos pregar para essas pessoas e deixar que o Espírito Santo trabalhe na vida delas. Então, a primeira coisa que eu aprendo é: Deus é longânimo com os pecadores. Deus ele é paciente. A segunda coisa é que o verdadeiro testemunho, ele inclui más notícias, né, do pecado, da culpa, mas ele também entra com boas notícias, que é a salvação em Jesus, o perdão em Jesus. Não pode haver fé sem antes haver um arrependimento verdadeiro. E o ministério do Espírito Santo é convencer as pessoas do seu pecado, da sua culpa. O ministério do Espírito Santo é que ele convença as pessoas, e ele vai usar essa obra, sabe como? Através de mim e através de você. Sabe como que o Espírito Santo vai realizar o ministério dele? Através da sua boca. Quando você abre a sua boca para pregar, o Espírito Santo está trabalhando. Deus ele quer usar você. Quando você for uma testemunha fiel e usar a palavra de Deus fielmente, o Espírito Santo vai usar a sua boca para que ele possa convencer pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, também uma outra coisa prática, a fim de nós alcançarmos muitas pessoas coletivamente, né? Pedro queria alcançar toda a nação, mas ele começa com um coxo à beira, né, na porta do templo. Ele começa com um indivíduo. Pedro e João ganharam aquele coxo, oraram no nome de Jesus. Ele se levanta, ele começa a andar, a vida dele é transformada, e depois daquele homem, sabe quantas pessoas se converteram? 2.000 pessoas se converteram por causa do testemunho daquele homem, porque foi através daquele homem que Pedro
estava dizendo para eles: olha, o mesmo Jesus que vocês viram ele está vivo, ele ressuscitou e ele continua operando milagres, ele continua operando sinais. Sabe qual é a mensagem que nós vamos pregar hoje? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele Jesus que curou aquele coxo, que ressuscitou mortos, que curou enfermos, é o mesmo Jesus que pode entrar no hospital agora e curar aquela pessoa que está ali internada, aquela pessoa que está na UTI desenganada, aquela pessoa que está com uma doença terminal. O mesmo Jesus que curou no passado, ele pode curar hoje no presente, que ele é poderoso. Então o servo de Deus, né, ele precisa ter tempo para trabalhar com as pessoas, para investir em pessoas, porque se nós não pudermos trabalhar com pessoas, dificilmente nós vamos ganhar coletivamente as pessoas, multidões. Não, nós temos que trabalhar também. Jesus, ele sempre tinha tempo para estar com pessoas individualmente, com Nicodemos, com aquele homem do tanque de Betesda. Você vai ver Jesus curando várias pessoas ao mesmo tempo, mas você vai ver também Jesus curando pessoas assim, que estavam sozinhas, que estavam ali, e Jesus conversava com elas, né, como a mulher samaritana, entre outros. Então, assim como Jesus, os apóstolos dedicaram tempo aos indivíduos, investir tempo nessas pessoas, isso é fundamental. Outra coisa, a melhor apologia da fé cristã é uma vida transformada. O mendigo, né, coxo, foi curado, e ele era a prova número 1 de que Jesus estava vivo, de que Jesus continuava operando milagres. Pedro deixou bem claro: vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito esse milagre? Não. Sabe quem fez esse homem andar? Foi Jesus que vocês crucificaram. Sabe quem fez esse homem aqui ser restaurado? Foi Jesus. Então Pedro estava querendo dizer: ele está vivo, ele continua operando milagre. Sabe aquele caso perdido que você já até não acredita mais? Saiba que Deus, ele gosta de trabalhar, porque Deus, ele quer mostrar para mim e para você o poder, ele quer mostrar aquilo que ele é capaz de fazer. Nós temos que testemunhar um Deus que não tem caso perdido para ele. Nós temos que testemunhar de um Deus que pode todas as coisas, Então não existe caso perdido para Deus. Outra coisa, sempre que Deus abençoa, Satanás, ele sempre aparece para se opor, né, e calar as testemunhas. Ele não quer que nós testemunhemos, ele não quer que nós falamos. Então, com frequência, ele usa até pessoas religiosas para frear o testemunho das outras. Então, o mesmo tipo de gente que se opôs ao ministério de Jesus Cristo, se opôs ao ministério dos apóstolos e também continua se opondo ao nosso ministério hoje. Porque o inimigo também não mudou, ele também continua trabalhando da mesma maneira. Então nós devemos esperar que venha, né, esse combate do inimigo, mas nós não podemos parar de trabalhar, nós não podemos parar de testemunhar, nós não podemos parar de pregar o evangelho. O mais importante não é o nosso conforto, mas é a glorificação do nome do Senhor por meio da pregação do evangelho. Outra coisa é que Deus prometeu abençoar e usar a sua palavra, de modo que nós devemos ser fiéis à palavra, fiéis ao testemunho. Jesus, ele ora lá em João 17, para quê? Para que o nosso testemunho fosse bem sucedido, para que nós venhamos de fato falar a verdade e encorajar, né, as pessoas, para que elas acreditem em Jesus, para que elas creiam que ele ressuscitou, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que o nome de Jesus tem o mesmo poder e o mesmo efeito que teve para curar aquele coxo. O nome de Jesus ainda continua tendo poder. Você pode usar o nome de Jesus para você orar por esta pessoa que você conhece que está enfermo, e o nome de Jesus tem poder para curar. Nós não precisamos ter medo de testemunhar, nós não precisamos ter medo, se ele não fazer, amém, mas ore, clame, use o nome de Jesus, chame os pecadores ao arrependimento, assim como Pedro fez. Se arrependam, mudem de rumo, mudem de vida e saibam de uma coisa: o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus é poderoso. Ainda hoje nós não realizamos talvez os mesmos milagres apostólicos que a igreja primitiva experimentou, né, que eles usaram a autoridade no nome de Jesus, mas nós podemos pregar hoje a remissão de pecados, que também é uma cura para a alma, a remissão de pecados, para que as pessoas creiam e tenham vida em seu nome, para que as pessoas creiam e tenham vida e vida abundante, porque é possível não só orar pelos enfermos,
orar por essas pessoas que precisam, mas o ministério do Evangelho, ele também nos leva a dar um copo de água para aqueles pequeninos. O ministério também nos leva a receber as crianças em nome de Jesus, nos leva a vestir aquele que está sem roupa, a visitar aquele que está preso, aquele que está com fome, nós podemos dar de comer, aquele que está com sede, nós podemos dar de beber. Então não é só operação de milagres, de maravilhas, mas Jesus deixou bem claro que vocês fizerem essas pessoas, vocês farão por mim. Eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, me deram de beber, tive nu, me vestistes, estava preso, foste me visitar. Aleluia! Então essas não são obras espetaculares, mas são obras essenciais. Esses ministérios talvez não pareçam ser grandes, espetaculares, quanto curar um aleijado, ressuscitar um morto, mas ainda assim esses ministérios são essenciais para a obra de Deus. Talvez Deus está te chamando para que você faça parte disso. Nós pedimos o nome de Jesus quando nós oramos, e pedir o nome de Jesus é algo tão extraordinário, porque pedir algo ao Pai em nome de Jesus é como se o próprio Jesus estivesse pedindo. Era como se o próprio Jesus estivesse pedindo. Então a lembrança desse fato de que orar no nome de Jesus é como se o próprio Jesus estivesse pedindo, nós devemos evitar de pedir coisas pequenas, pedir coisas do que comer, o que beber, o que vestir. Isso ele já conhece, ele já sabe que nós precisamos. Nós temos que pedir coisas maiores, sem dúvida. O nome de Jesus, ele tem autoridade, ele tem poder, que nós venhamos avançar e conquistar coisas grandes no nome de Jesus. Coisas poderosas para o reino de Deus, para a glória de Deus, não para mim. Eu não posso pedir coisas no nome de Jesus para mim. Senhor, eu quero um carro. Eu vou pedir para Deus, em nome de Jesus me dá um carro. Isso é tão pequeno, uma coisa passageira, uma coisa que vai logo acaba, ninguém vai levar nada. Eu tenho que usar o nome de Jesus para curar os enfermos, para pregar o evangelho, para levar a mensagem da salvação àquele que está perdido, que está caído, prostrado, desanimado, triste, cabisbaixo, aquele que perdeu a esperança, aquele que está vivendo em luto, aquele que está sofrendo. Eu tenho que usar o nome de Jesus para as coisas eternas, coisas espirituais, porque o nome de Jesus tem poder. Então eu quero orar com você. Nós vamos usar o nome de Jesus. Talvez você está doente, enfermo, talvez você conhece alguém que está doente, que está enfermo, e você vai orar por esta pessoa neste momento. E você que precisa voltar para a presença do Senhor, se arrepender dos seus pecados e voltar a ter comunhão com o Senhor. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, esse é o momento, essa é a hora. Aceite, peça perdão, se arrependa, mude de rumo e creia que Jesus morreu naquela cruz, creia que Ele ressuscitou, creia que Ele está vivo, e em breve Ele virá para te buscar. Se você se arrepender de verdade, mudar de rumo, se você crer no poder do nome de Jesus, tenho certeza que Ele perdoará seus pecados. Ele enviou o Espírito Santo para te convencer do pecado. Ele não enviou o julgamento que ele poderia ter enviado, mas ele enviou o Espírito Santo para te convencer do pecado. Aleluias. Esse é o ministério do Espírito. Então eu quero orar com você. Se você puder, feche seus olhos onde você está. Pai, eu quero orar por esta pessoa. Ó Deus, que neste momento ela está fazendo, Pai, ele e ela está fazendo uma oração de confissão, uma oração, Pai, pedindo perdão pelos pecados, uma oração confessando diante de Ti as suas falhas, as suas fraquezas, os seus erros, Pai. Aceite, meu Pai, o coração, aceite a oração desta pessoa, pois a Tua palavra diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita, Pai. Ó Deus, aceite esta pessoa. Ó Deus, não importa o que ela fez, não importa, meu Pai, quem ela é. Ó Deus, o Espírito Santo, Ele veio para convencer. O ministério do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que essa pessoa, Pai, que está aceitando agora, ó Deus, o perdão, ó Pai, que o Senhor venha curar esta pessoa, curar a alma desta pessoa, Pai. Eu creio que aquilo que o Senhor tem para nos dar, ó Pai, o mundo não pode nos dar, o dinheiro não pode nos dar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer nos dar, meu Pai, é algo espiritual, é vida abundante, ó Pai, que esta pessoa possa realmente viver a vida abundante do Senhor. Eu oro, Pai, por pessoas que estão, ó Deus, internadas, enfermas, doentes, ó Deus, eu oro em Teu nome, eu oro no nome de Jesus, para que essa pessoa seja curada agora, para que o Espírito Santo
Venha convencer esta pessoa do pecado, da justiça e do juízo, que ela venha ser salva para a honra e glória do Senhor. Ó Espírito Santo, sopra aonde quer, sopra como vento, Pai. Sopra nos hospitais, sopra nas UTIs, sopra em todos os lugares. Em nome de Jesus, traz vida, restauração, cura. Eu oro no nome de Jesus e eu creio no poder que há neste nome. Eu peço pelo poder do nome do Senhor a todas essas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer você que ficou até o final deste vídeo. Olha, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Lembre-se, aquele que há de vir virá e não tardará. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu curtir e compartilha com outras pessoas no grupo do WhatsApp, com a família, né? Para que essa mensagem ela possa ser espalhada a outras pessoas, tá bom? Deus abençoe.